Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast de hoje. E a gente está aqui com o campeão municipal do Overlandense em uma única sentada só, arroia 44 caroços de piqui. Que recorde que é esse? Conta pra gente. Esse é o track record que eu mais tenho orgulho na minha vida, viu, Marcos Paulo? Apesar de eu ter ficado uma semana, sem brincadeira, uma semana, cagando, peidando e arrotando piqui. Nossa, esse é o começo de podcast. Mas o troféu virtual de campeão municipal do Overlandense, da maior quantidade de ruída de caroço de piqui numa sentada só na hora do almoço, lá onde eu nasci, é meu. Você que não sabe, piqui é um fruto típico que tem no Cerrado. E a gente lá em Goiás gosta muito de piqui. E o Marcos é o campeão do Overlandense. Exatamente. Eu falo que o piqui é o pão de queijo do goiano, né? Exato. Que pro mineiro é o pão de queijo, pro goiano é o piqui. Exato. Ou o chimarrão do goiano. Boa. Ó, o podcast de hoje vai ser sobre gestão. A gente vai falar sobre marketing aqui. Talvez você não conhece o Marcos, você vai conhecer hoje. Além desse dote dele, desse dom de ser comedor de piqui, eu acho que ele é sinônimo de crescimento exponencial. Tem uma matéria dele no exame, meu time pegou. Em 2020 ele fez 4 milhões, em 2021 fez 30, em 2022 fez 76, e agora em 2023 vai fechar com 130, é a previsão dele. Perguntei pra ele, tá dentro da previsão? Ele falou, tá batendo, tá tudo certo. Exato. Então, isso é exponencial, amigo, parabéns. Obrigado, Marcos Paulo. Esse ano, de janeiro a junho, a nossa meta era fazer 56 milhões, a gente fez 59, e o segundo semestre a gente tem mais eventos, mais entregas, enfim, então a gente tem que puxar ali mais 70, né, para bater os 130. E o time está muito confiante. E como a gente tem também assim uma certa, eu diria, previsibilidade nas vendas, porque a gente trabalha no modelo de venda de inside sales, que eu acho que é uma grande oportunidade, que muita gente do digital pode testar e descobrir se é uma excelente maneira de vender, né? Que é você ter o marketing digital gerando lead e a equipe comercial convertendo, né? Internamente a gente tem um termo que a gente fala Marvendas. Então é um funil de marketing integrado ao funil de vendas. E aí o nosso marketing gera leads e nossa equipe comercial vai lá e vende os nossos programas. Boa. Então, esse é um crescimento exponencial gigantesco isso aí. E eu conheço o Marcos há bons anos. E vocês vão ter acesso ao bastidor desse negócio dele, que é um negócio onde ele ensina outros empresários a acelerar, inclusive chama acelerador empresarial. Exato. Ensina a galera a crescer. E eu fui aluno do acelerador. Direto a gente troca muita ideia, a gente se ajuda muito aí. E eu tenho uma pergunta pra te fazer, porque a gente tava conversando uns 2 anos atrás, você tava me contando que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, você tinha um sonho. Se eu não me engano, você me corrige. O sonho do Marcos, quando ele foi iniciar o acelerador empresarial, era fazer 3 milhões por ano. Isso aí. E viajar 2 vezes por ano para Pirinópolis. Exato, é isso aí era o meu sonho. Esse era o seu sonho. Esse era o meu sonho. Tá certo os números, é isso? Tá Há certo. quantos anos atrás? 5 anos atrás, mais ou menos, era por aí meu sonho, viu, Marcos Paulo? Logo ali atrás. Né? Quanto você lucrou mês passado? Uns 4,4 milhões, mais ou menos. Então o que você lucrou mês passado é muito maior do que você queria fazer no ano e 5 anos atrás. Exato. Tá, pronto. Vamos falar disso aqui no podcast. Não, isso é legal, porque às vezes a pessoa ela acha que todo mundo que tem muitos resultados sempre sonhou, sempre nasceu para aquilo, entendeu? E às vezes as coisas simplesmente acontecem, claro, né? Tem que ter fé, tem que ter intenção, tem que ter método, tem que ter estratégia, tem que ter trabalho. Eu explodi muito meu faturamento nos últimos 4 anos, mas antes desses 4 anos eu tive 15 anos empreendendo muito, então aprendendo muito como sócio minoritário de um grupo de empresas que eu construí com a minha família. Então, não foi só os últimos 4 anos que fez eu chegar nesse nível aí de ter quase 5 milhões de lucro todo mês. Foi essa história de 17, 18 anos empreendendo, né? Então, acho que vale a pena você seguir firme ali, porque de repente as coisas mudam. E aconteceu comigo. Eu não tinha noção há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, você perguntasse para mim, ô Marcos, você quer ter um avião? Eu ia falar, não, cara, não quero, muito caro, muito dinheiro. Quanto custa manter um avião, ter um avião, tal. E hoje eu tenho um avião, né? Sou sócio do Wendel Carvalho, a gente tem o nosso jato. Então vale a pena ter fé, acreditar e tá plantando, porque quem sabe aí a colheita vem forte, né? Vem bonita, vem gostosa. Tecnicamente, se pegar 5 anos atrás, tecnicamente,
você acha que você era muito diferente do que você é hoje? Em termos de confiança, você é. Em termos de crença, você é. Em termos de network, eu sei que você é. Em termos de ambiente, você é. Mas, tecnicamente, você acha que você tem muito mais conhecimento em relação à gestão do que 5 anos atrás? Ou conhecimento técnico de hoje é bem parecido com o de 5 anos atrás? Boa pergunta, hein, MP? Eu diria que o meu conhecimento técnico de 0 a 10 era 7 e hoje é 9,5. Agora já meu nível de confiança, crença e vários aspectos ali da minha atitude, o quanto eu cuidava do meu corpo, meu relacionamento com Deus, até a felicidade do meu casamento. Na média, esses outros atributos, assim, eu acho que eram 4 e hoje é 30, entendeu? Entendi. Acho que, então, tudo isso que não é técnico, é psicológico, atitude, explodiu muito em mim. Agora o técnico melhorou, mas não teve uma melhoria substancial do técnico. Teve uma melhoria gradual. Porque também, se fosse igual ao meu conhecimento técnico hoje em relação a 5 anos atrás, alguma coisa está errada. Eu não estaria num processo de aprendizado, né? Certo. E eu sempre fui muito aprendiz, assim. Eu acredito que grandes líderes são eternos aprendizes. Desde quando eu comecei a empreender lá com a minha família, minha função era pegar o telefone e vender. Eu lembro que eu achei um curso de vendas de um final de semana, fui lá, fiz o curso de vendas, aprendi, por exemplo, sobre qualificação, que antes eu pensava assim, se eu falei com uma pessoa, eu vou vender meu produto para ela, não importa, se eu precisar ficar 10 horas no telefone, eu vou ficar. Só que essa diretriz é errado, porque quando eu vou falar com alguém para vender, na posição de vendedor, eu preciso entender, essa pessoa tem um perfil minimamente ideal para o meu produto ou para o meu serviço, senão é um lead muito gelado. Por exemplo, talvez tenha um infoproduto para ensinar confeiteiro a fazer bolo. Aí eu estou falando com um servidor público da Polícia Federal, Certo. convencendo o cara a ir para a confeitaria, sendo que ele nem tem interesse nisso. Mas eu tinha um orgulho de falar assim, se eu falar comigo, eu não perco... Se o cliente falar comigo, eu não perco venda. E aí, às vezes, eu ficava 5 horas, 3 horas ali com um lead muito gelado. Aí, nesse curso de vendas, eu aprendi. Tenha uma lista de perguntas de qualificação. Então, assim, eu sempre fui muito implementador. Então, fazia ali cursos, programas, tal, e ia implementando. Isso então, eu tenho essa pegada, assim, um valor pessoal meu é progresso. Então, eu acredito que o meu conhecimento técnico, ele progrediu. Mas os outros atributos, e para mim, a gente tem um 80-20 aí. Eu acredito que 80% do nosso sucesso, do nosso resultado, ou da nossa satisfação com a vida, não vem do técnico. Eu acho que 80% aí do peso na balança vem dos outros atributos mais subjetivos, né? Como confiança, crença, atitude, ambiência. Agora, dentro dos 20% do técnico, você não pode ser um zero à esquerda, né? Então, mesmo que o técnico tenha 20% de peso na balança, que parece pouco perto dos 80% do resto, o Tony Robbins fala, sucesso na vida, e principalmente nos negócios, é 20% técnico e 80% psicologia. Então, ele chama essa outra categoria de psicologia, né? Mas mesmo que pareça que o técnico é pouco, nesses 20% você tem que ser 80%, 90%, 100% bom, né? Uhum. Porque senão você não vai conseguir ter um resultado extraordinário, expressivo. Então é por aí. Muito boa a sua pergunta. Bom a gente pontuar isso. Eu acredito que eu, entre aspas, né, dei certo na vida muito rápido, financeiramente, profissionalmente falando, porque eu consegui decifrar isso muito cedo. E eu quero deixar de sugestão para quem nos assiste aqui, que é o seguinte, eu dei certo muito rápido porque eu estudei o técnico muito pouco. Eu sempre foquei na outra área, intencionalmente. E quem nos assiste, eu tenho certeza, 99,9% de vocês que nos assistem aqui agora, você não precisa de mais um curso para ir para o próximo nível. Você precisa de outra coisa que está fora do curso. Você já tem conhecimento técnico suficiente, 99,9% das pessoas que estão assistindo aqui, de pelo menos para o próximo nível do seu negócio hoje. Não é o técnico, é alguma coisinha além do técnico. Na maior parte das pessoas, maior parte delas. Porque a gente está na onda de aprendedores. Curso em cima de curso, imersão em cima de imersão. Porque estudar dá a falsa sensação de progresso e de inteligência. Só que ir para o campo de batalha e fazer, executar, te expõe ao risco, ao medo e à vergonha, ao fracasso, à crítica alheia. Aí a gente fica no looping vicioso de estudar, porque você
sente que está progredindo, todo mundo te respeita, nossa, ele está estudando, mas às vezes executar que é bom, ou ir fazer uma coisa paralela, que é desenvolvimento pessoal, que é psicologia, como você falou, a galera não dá tanto valor assim. E não tem tanto reconhecimento. E aí você acaba se frustrando no meio do caminho. Não, eu vou além, eu digo mais. Toda pessoa e toda empresa sempre está pronta para o próximo nível. Tem até que ela fala assim, né? Os conhecimentos, habilidades e atitudes que te trouxeram até aqui não são os mesmos que vão te levar para o próximo nível. Boa. Isso é mentira. São. O próximo nível você não precisa de mais nada, eu concordo com você. Agora um nível 10 vezes maior, Aí precisa, eu acho um patamar 10 vezes maior. Então eu corrijo um pouquinho essa frase dizendo: os conhecimentos, habilidades e atitudes que te trouxeram até aqui não vão te levar para um nível 10 vezes maior. Entretanto, porém, contudo, todavia, você já tem tudo para o próximo degrau da sua escada. É impossível um ser humano ou uma empresa não ter os recursos necessários do próximo nível. Então, é legal a gente falar isso porque estimula as pessoas a agir, né? E o crescimento é gradual, é degrau por degrau, né? Total. E transformação pessoal, assim, impactou muito a minha vida, viu, brother? Por exemplo, há 5 anos, mais ou menos, eu parei de beber álcool. Certo. E eu tinha problema com álcool. E aí comecei a fazer atividade física, me alimentar melhor e tal. E aí gerou um efeito dominó. Né? Uma decisão criou um impacto positivo e depois eu tive um efeito em cascata de vários eventos positivos em cadeia subsequentes, fruto de uma decisão que não é técnica, é pessoal, entendeu? Que influenciou em tudo. Influenciou em tudo. Então, assim, essa questão da mentalidade, do mindset, isso não é blá, 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 isso é crucial. Tá. Eu quero aprofundar um pouquinho nisso aí, depois eu vou falar das vendas que você falou, porque eu tô numa experiência dessa. E eu vou até comentar que você acha que você vai achar legal. Falando disso aí ainda, desse crescimento exponencial, para quem sonhava em fazer 3 milhões por ano, 2 viagens no ano para Pirenópolis, para quem não sabe, Pirenópolis é do lado de Goiânia. E a gente é de Goiânia. Então, viagem de final de semana, você pega o carro, 1h30, 2 horas, tá em Pirenópolis. Exato. É tipo quem mora em São Paulo, vou passar um final de semana em Santos. Isso, é isso. Não é uma grande coisa, não é big deal. Então, você tem que o Marcos estava sonhando pequeno em relação ao que ele está fazendo hoje. Exato. Então, a gente já metrificou isso aí. Foi muito mais questão de pessoal do que técnico. Se desse para dar 3 pilares que você sabe, ou 3 decisões, igual álcool. Álcool foi antes, mas 3 decisões que você fez, que você sabe que mudou muito e fez esse crescimento que você nem imaginava acontecer. Legal. Uma eu falei aqui, mas vou retomar, né? Eu chamo assim de decisão alavanca. Ou decisão efeito dominó. É você fazer alguma coisa que assusta positivamente as pessoas. Certo. Sei lá, talvez você faz atividade física há 10 anos e faz até piadinha, né? Tipo, pô, vou pra academia sofrer pra quê? Um homem sem barriga é um homem sem história. E é terrível as pessoas fazendo piadinha de suas mazelas, porque isso sustenta a zona de conforto, né? Perfeito. Porque se eu tenho uma pereba e eu faço uma piadinha, fica até divertido. Fica até bonitinho, né? Caramba, um homem sem barriga, um homem sem história. Parece que a minha barriga é sinal de mérito, né? Então eu falo para as pessoas, não faz piada das suas perebas. Encara elas com seriedade. Que nem aquele casal que já está junto há algum tempo. Eu sei que depois de um tempo a quantidade de ocorrências de sexo vai diminuindo, até pela idade, pelos hormônios e tal. Mas aquela coisa, um casal, ele com 40, ela com 35, 10 anos casados, tipo, casais depois de 10 anos não vão mais pra cama, sabe? E aí ela faz piadinha com as amigas disso, a gente não vai mais, mas já tem 10 anos de casado, né? Normal. E o cara também faz piadinha com os amigos. Logo fica parecendo que é normal, é divertido. E vai ficando normal mesmo. Vai ficar normal, exato. Então, cara, não faz piadinha das suas perebas, entendeu? Das suas dificuldades, das suas sombras, das suas limitações. Na verdade, você tem que sentir raiva delas e confrontar elas. Um segundo componente, Marcos Paulo, é desenvolvimento contínuo. Você tem que entender que, assim, se desenvolver e evoluir, que é diferente de estudar. As pessoas estudam e acham que o estudo gera aprendizado. E não é. Você não aprende quando estuda, você aprende quando aplica. Legal, isso aí. Daí você tem milhões de pessoas obesas de informação e raquíticas de implementação. Então a sabedoria não tem a ver com a quantidade de conhecimento que você acumula.
A sabedoria tem a ver com a quantidade de competências que você desenvolve. E como é que você transforma o conhecimento em competência? Tipo um sopro mágico que transforma conhecimento em competência. É aplicar, é implementação. Então eu sempre fui muito implementador. Eu falo que tem 2 tipos de pessoas. Tem um tipo de pessoa que estuda muito e aprende pouco. E tem um tipo de pessoa que estuda pouco e aprende muito. Sou eu. Eu estudei pouco, mas eu aprendi muito. Por quê? Aquilo que eu estudava, eu aplicava. Então, seja um implementador, seja uma implementadora, e não um estudioso ou uma estudiosa. É muito melhor ler um livro só no ano e fazer uso daquilo de fato, do que ler 12. Vou ler um por mês. E não fazer nada. Exato, perfeito. Um terceiro componente, Marcos Paulo, é você perceber talvez assim, né? O que hoje, ali no meu dia a dia, na minha vida ou no meu negócio, é meu conjunto de coisas óbvias que tem que ser feitas. Para mim, sucesso na vida ou nos negócios é a implementação constante do óbvio. E eu vejo muita gente na busca do não óbvio. De uma coisa disruptiva ou criativa, ou do novo, do puro e do original. E eu sempre fui um cara do óbvio, assim, sabe? Eu tenho um estilo que eu sou um empreendedor modelador. Eu não sou criativo, nem inventivo e nem inovador. Então, por exemplo, tá aí uma febre de inteligência artificial. Aí tem gente que fala assim, pô, e a inteligência artificial? Que software vocês vão desenvolver no ecossistema do grupo acelerador e tal? Eu sou sócio de algumas empresas de tecnologia. Aí meus sócios vêm, o que nós vamos fazer com inteligência artificial, assim, assado e tal? Enfim, eu falo, cara, espera o negócio assentar, espera a gente entender o que vai acontecer, porque geralmente os maiores não são os primeiros. Geralmente os maiores são os terceiros, os quartos, os quintos, porque o primeiro, o segundo, o terceiro apanhou tentando fazer. Entendeu? Não que esteja errado, mas eu sou assim, eu sou o cara do óbvio. E é mais fácil você fazer o óbvio, depois que 10 bateu a cabeça ali, você vai lá e vê, pô, vou por aqui, vou por ali. Então, meu cérebro sempre foi muito mais treinado para o óbvio e para o simples do que para ficar encontrando lacuna, ideia inovadora ou disruptiva e tal. Então, tomar uma atitude que, resumidamente, né, os 3 pontos, tomar uma atitude que assusta as pessoas, porque isso aí talvez vai ser o primeiro dominó que você empurra. Que assusta até você mesmo, né? Assusta até você mesmo, exatamente. Quando eu parei de beber, depois de 1 ano, por exemplo, que eu estava com vários primos meus de infância, amigos e tal, num Réveillon, e todo mundo bebendo e tal. E aí ele bebe. Cara, eu não bebo mais. A galera ficava assustada. Tipo assim, como assim você não bebe mais? Entendeu? E é muito legal você assustar positivamente as pessoas. Segundo ponto, seja implementador, implementadora, estuda pouco e aprende muito. É isso. Nessa linha aí, uma sugestão que eu gosto de dar para as pessoas é tenha menos pessoas que você acompanha na internet e as pessoas que você acompanha com profundidade. Então, eu quero aprender de finanças ou de gestão ou de marketing digital, que seja. O camarada vai lá e quer acompanhar 10 pessoas. Sendo que ele deveria escolher 1, 2 no máximo daquilo ali, daquela micro coisa que ele quer aprender e com profundidade. Entendeu? Então, ao invés de ter superficialidade no conteúdo de um monte de gente, masteriza a cabeça de 1, 2 mentores. Isso vai te fazer ser essa pessoa que eu falei, entendeu? Que estuda pouco e aprende muito. Porque o aprendizado está na implementação. E o terceiro componente é isso. É essa obsessão pelo óbvio que eu tenho, assim, sabe? Isso aqui é o que é óbvio. Eu vou fazendo coisas óbvias e o meu resultado vai crescendo. Legal. É até uma crise que a gente tem quando a gente viaja juntos nos masterminds, você fala, não sei se eu faço tal coisa nova, porque o que eu já estou fazendo está dando muito certo e está crescendo demais. Então nem sei se eu lanço um produto novo. O que você acha? E você foca no básico bem feito e no que não está parando de alavancar, né? Perfeito. Sou muito bom para dizer não. Você é muito bom para dizer não. Tá, você falou de masterizar. O que você está masterizando agora? Agora, M&A,
equity, partnership. Para mim tem uma escadinha assim, né? Empreendedor, Certo. ele tem um projeto, poucos funcionários, um produto. Depois você tem um empresário. O empresário já tem ali uma equipe mais robusta, uma saúde financeira. Depois você tem ali o investidor. O investidor é o cara que está muito capitalizado e bota dinheiro em outros empreendedores e outros empresários. Legal. E aí, recentemente, eu concebi uma coisa que veio na minha cabeça, assim, que é um outro degrau depois do investidor, que é um construtor de ecossistema. Certo. Quando você é empreendedor, você tem... Muitas vezes você está sozinho. Quando você é empresário, você tem funcionários. Time. Quando você é investidor, você tem Empresários. sócios. Sócios. Né? Então, o teu time são seus sócios. Quando você é construtor de ecossistemas, você vai para um outro patamar, no sentido de que você alinha esses sócios que você tem, sabe? E aí, tecnicamente, é isso que eu estou masterizando. Comportamentalmente, o que eu tenho trabalhado em mim para melhorar é a minha produtividade, minha disciplina com horário, porque é algo que eu posso melhorar bastante. Eu sempre tenho em mente algo a melhorar. Sempre. Eu acho que podem dizer um monte de coisa de mim aí, entendeu? O Marcos é feio, o Marcos é... Não, fala uma novidade para aquilo. nós aí. Mas eu acho que se você for nas pessoas que estão em torno de mim, elas vão falar, o Marcos, ele é viciado em melhoria contínua. Ótimo. Cara, eu gostei da escadinha, ó. Empreendedor, empresário, investidor e construtor de ecossistema. Você se vê em qual agora? Eu me vejo ali 30% no empresário, 1/3 no empresário, 1/3 no investidor e 1/3 no construtor de ecossistema. Tá, vamos masterizar. Quem tá assistindo a gente, a maior parte tá para empreendedor e para empresário. Uhum. Pouquíssimos investidores, pouquíssimos construtor de ecossistema pela questão de número absoluto mesmo. Sim, sim. O que o empreendedor tem que masterizar? O que está iniciando? Venda. Para ele virar um empresário, de fato. Venda. Total. Venda. Fluxo de caixa, gerar dinheiro. Total. Tem que saber vender. Marketing digital, tráfego, copy, oferta, upsell, cross-sell, venda. A competência número 1 que o empreendedor tem que masterizar é venda. É venda, total. Depois... O empresário, o que ele masteriza? Liderança e gestão. Liderança e gestão. Eu chamo de VLG. Vendas, liderança e gestão. Essa é a ordem. Ah, VLG. VLG. Legal. Porque, beleza, aprendi a vender, tô gerando algum caixa. Para eu vender mais, eu vou precisar de time. Organizar agora. Exato, eu preciso da competência de liderança, que começa na contratação. Então, eu aprendo a contratar e formar e manter pessoas comigo. Aí, daqui a pouco, eu tenho 20, 30, 50, 70 pessoas na minha empresa, eu tenho os departamentos, as áreas, aí eu tenho que masterizar a gestão. Se o cara vende muito, talvez ele não consiga entregar mais, a capacidade produtiva dele não bate. Exato. Aí entra a gestão. Total. Tá. Entra a liderança primeiro. Liderança primeiro. Qual que é a complementariedade entre as duas? Por exemplo, vamos supor que eu sou um infoprodutor. E aí eu estou rachando de vender o meu infoproduto e eu tenho que aumentar a minha equipe de suporte. Boa. No primeiro momento, eu preciso da liderança. Eu vou entrevistar algumas pessoas, trazer uma galerinha de suporte, vou orientar, atende assim, faz assado e tal. Mas na hora que eu tenho 5, 7, 10 pessoas no suporte, aí eu já preciso documentar um processo, é mais gestão. Eu preciso implementar um software. Não tem gestão se não tiver pessoas, né? Exatamente, Gerir as pessoas tá ali. Exato. Então, a liderança está mais ligada a pessoas e a gestão está mais ligada a processos. Mas elas são ali primas, irmãs, estão muito próximas, assim, sabe? O empreendedor, perfeito. E masteriza vendas. O empresário, liderança e gestão. O investidor. O investidor, saber escolher ativos. Né? Tese. Vou colocar tese? Eu acho que ele masteriza... Tese. Ele masteriza... Porque tese faz uma vez, depois não precisa mudar mais, Exato, né? Qual que é a tese de investimento Ele montou a tese...
Cara, ele tem que ter um funil para encontrar essa galera, né? Sim. Ele é um bom escolhedor de ativos. Escolhedor né? de ativos. O investidor, né? Onde é que eu vou colocar os meus ativos? Seja tempo ou dinheiro, né? Porque esses são Onde vai os dar dois mais ativos. filhote, meu dinheiro? Exato. Essa é a pergunta-chave dele. Perfeito. E o consultor de ecossistema, ele masteriza o quê? O consultor de ecossistema, cara, eu não sei se ele tem algo mais a masterizar. Eu acho Sempre que... tem alguma coisa a se masterizar. É, não, sim. Mas ele é completo, né? Se ele chegou ali, ele é completo, né? Mas algo que eu venho estudando... Peraí, vamos definir ali. ecossistema pra galera. Define ecossistema aí pra gente poder chegar nisso aqui. Ecossistema é um Ficou, termo... ficou massa essa paradinha que nós estamos falando aqui, esse legal. espaço. Ecossistema é um termo da biologia Sim. que diz o seguinte: sistemas que dependem um do outro para sobreviverem e evoluírem. Isso é um ecossistema. Então, numa floresta tem um ecossistema, que você tem sistemas ali que dependem, são interdependentes entre si, e um ajuda na sobrevivência e na evolução do outro. Corpo humano. Exato. Então, qual, por exemplo, o meu ecossistema hoje? É um ecossistema de empresas que ajudam outras empresas. Porque o Grupo Acelerador, são dois negócios bem distintos. Um negócio é uma empresa de educação, que tem as imersões, mastermind, mentorias, treinamentos, que a gente vai fazer 130 milhões esse ano, que você comentou. E um outro negócio é o Grupo Acelerador Investimentos e Participações Societárias. Que é uma holding. Que é uma holding de investimentos e participação societária. Então, hoje nós somos sócios de 8 empresas que ajudam o mesmo público que participa dos nossos programas de educação. Então, eu tenho o cliente no centro e eu gero valor para esse cliente 360 graus, certo, de vários ângulos. Então, Dá duas empresas de o exemplo aí. empresário foi lá para a imersão acelerador empresarial, aprendeu gestão. Aí talvez ele precisa de um CRM, de um software de vendas, que ele entendeu ali a importância de processo. Pode contratar a Nectar CRM, que nós somos sócios. Certo. O empresário está lá no Giants há 2 anos, crescendo, tal. Agora ele quer vender a empresa dele. Pode usar a Baico, que é a nossa empresa de M&A, nossa empresa de compra e venda de pequenas e médias empresas. Tem um conceito muito legal na Baico, que a Baico se propõe a ser uma imobiliária de empresas. De imobiliária legal. eu sei que você sabe. Fui corretor. Então, legal, né? Clarifica, né? Isso. Uma imobiliária de empresas. Então, a Baico tem o sell side e o buy side. O sell side são empresas que querem ser vendidas, parcialmente ou integralmente, e o buy side são investidores e compradores dessas empresas. Então, esse é o ecossistema. Ó. Eu trouxe o cliente ali para educação. A linha educação, eu tenho um outro portfólio de soluções. A gente é sócio de uma consultoria de recrutamento e seleção, uma consultoria de RH, uma corretora de seguros. Muitas empresas precisam de plano de saúde para os colaboradores, plano odontológico, previdência privada. Eu defendo muito isso, né? As empresas trabalharem bem a gestão dos seus colaboradores. Um ativo muito forte que eu tenho hoje é a minha equipe. Nossa equipe é muito engajada. E aí muita gente me pergunta assim, Marcos, como é que eu faço para ter funcionários apaixonados como você? E eu respondo, é simples, se apaixona por eles primeiro. Mas paixão não é fala, paixão é atitude. Então o Marcos lá num churrasco com a galera bota um aventalzinho, escrito pede que o chefe serve e passa a tarde servindo carne, drink pra galera. A empresa cresce, a gente implementa um plano de saúde, um plano odontológico. Então assim, você mostra a sua paixão com as suas ações. E não necessariamente coisas caras, né? Mas essas pequenas coisas. Então é nessa linha. Um ativo grande que eu tenho hoje assim é o meu time, com certeza. E ecossistema é isso, é um conjunto interdependente de empresas que um alavanca o outro. Então, por exemplo, eu já tive muito cliente que veio para o acelerador, que é cliente da Otimiza, que é uma empresa de recuperação tributária. Já teve cliente que veio para o acelerador, que é cliente da KLP, que é a nossa empresa de seguros e benefícios para a empresa. Então, tá vendo? Uma coisa potencializa a outra. Eu até quero fazer nesse segundo semestre agora uma viagem com todos os meus sócios de todas as empresas. Do seu ecossistema. Do meu ecossistema. Para a gente sentar junto e pensar incentivos de um para outro, estratégias, ação de marketing e vendas em conjunto, entendeu? Você tem um ecossistema. Então você tem excelentes programas e produtos aí de educação na área de marketing digital e você tem
empresas que ajudam o teu aluno a ter resultado, como Panda Vídeos, como o DevZap. Então, isso é o ecossistema. É empresas que servem o mesmo cliente, a mesma persona, o mesmo avatar. Porque aí, cara, olha como isso é rentável. Você traz o cliente, você tem a confiança dele. No marketing digital, a gente fala, né? Passou o cartão, abriu a carteira. Exato. Então, se você tem várias ofertas para esse cliente, você monetiza muito mais o mesmo cliente. Então, às vezes, você vai ter um custo de aquisição do cliente só em uma empresa, nas demais não. Exatamente. Só que aí uma joga para outra, tal, enfim. É claro que para funcionar, a coisa tem que ser boa para o cliente. Então, não é, vou criar 10 empresas aqui para vender para o meu aluno do meu infoproduto. Tá, mas é uma boa empresa, é um bom produto. Eu acho que o vendedor comemora muito a venda, sabe? O vendedor deveria deixar o comprador comemorar um pouco mais. Porque no Brasil é assim, você vende uma coisa, você vai no cantinho, se esconde e comemora. Como se você tivesse levando mais vantagem do que o cara que comprou. Errado. Tá errado. O cara que comprou, ele tá levando tanta vantagem quanto você. Então é de igual para igual. Inclusive eu uso muito isso em pitch. Falo, cara, eu vou ficar feliz que você comprou de mim. Claro, óbvio. Mas eu te garanto, você vai ficar feliz igual ou mais. Não acha que porque você está comprando, é eu que estou vendendo, é só eu que estou feliz aqui. Não, você vai ficar muito feliz também. Essa é boa, vou usar no pitch essa aí. Essa postura, mostra a sinceridade, né? É uma postura de igual para igual, porque realmente uma venda só acontece se ambas as partes envolvidas perceberam um mínimo de justiça entre o que está sendo oferecido e colocado na mesa, né? Se o comprador não acha que é justo o preço que está sendo cobrado pela oferta que ele está recebendo, ele não vai comprar. A pessoa só compra se ela viu o valor, senão ela não compra. Então, a venda ela é muito igualitária, ela é muito justa. E também quem está vendendo só vai vender se for num preço que acha que é o que vale o teu produto ou o teu serviço. Quando você foi falando de construção de ecossistema, que a gente achou uma coisa a gente achou o ponto de masterização de cada estágio. Do empreendedor é venda, do empresário é liderança e gestão, do investidor seria escolher ativos e do construção de ecossistema. Enquanto você foi falando, eu fui pensando no meu ecossistema, no seu, o que a gente tem que masterizar nisso aqui? Cross-selling, para sempre estar com o CAC mais zerado de todas, e novos negócios sinérgicos com o ecossistema, para continuar ampliando o ecossistema como um todo. Acho que é isso que tem que masterizar dentro do ecossistema. Aí entra, eu acho que muito a questão também do você saber trabalhar a participação societária que você tem nas empresas, né? Que é o famoso equity. Então, nesse momento aí tem que masterizar ainda mais essa questão do equity também, né? Tá, ficou da hora esses pilarzinhos aqui, eu gostei. É uma jornada. Uma jornadinha. Né? Tá, jornada no mundo dos negócios. Exato, vamos ajudar aqui quem está empreendendo. Você, 5 anos atrás, 6 anos atrás, estava empreendendo, seu foco era venda. Não, porque eu era sócio minoritário de uma empresa. Então, quando você começou o seu negócio, né, do Quando Miserável? eu comecei, sim. Não, eu também, meu foco era venda em 2006, quando eu comecei a empreender. Venda total. Tanto é que os primeiros cursos que eu fiz, além de faculdade, foi curso de vendas. Para quem está nessa situação agora, que é a maior parte, e é um negócio que até quem está na construção de ecossistema nunca vai parar de masterizar. Sim. Não é porque você cresceu, que você está grandão, que você vai parar de vender. Se você parar de vender, você morre. Total. Vamos falar disso aí. O que você é crucial, game changer para vender mais? Criar percepção de valor na cabeça de quem está comprando. As pessoas não compram produtos e serviços. As pessoas compram uma percepção que elas mesmas criaram em suas respectivas cabeças daquilo que está sendo oferecido. Por isso que sempre vai existir uma taxa de conversão. Você faz um lançamento, você tem 1, 2, 3, 5% de conversão da lista de lançamento. Por que uns compraram e outros não? Os que compraram criaram uma percepção de valor maior do que o preço, maior do que as objeções. Os que não compraram não criaram uma percepção de valor maior do que as objeções. Que a venda, para mim, é o quê? É você conseguir eliminar objeções. Depois de qualificado, que é o que a gente começou falando. Exato. Se você estiver vendendo para quem faz sentido. Para quem faz sentido. Exato. Oferecer Wagyu
A 9,90 para vegetariano não rola. Não rola. Não vende. Não vende. Esquece isso aí. Não vende. Pra quem não sabe, Wagyu é uma carne muito cara e muito boa. Mas se for pra vegetariano... Se oferecer Wagyu pra nós é 9,90, hein? Você quer comprar de caminhão fechado. Eu quero Wagyu no caminhão. Quantas carretas de Wagyu você traz pra gente aqui? Um quilo de Wagyu nesses açougue gourmet. Eu acho que é uns 300, 400 reais. Também acho que é uns 400 reais também. Exatamente. Pequenininho assim o bifinho. Eu gosto... Tem uma metáfora que eu concebi, que é a metáfora da balança. Vai lá. Eu falo que é a balança da psicologia da tomada de decisão. Então, de um lado você tem prós, de outro lado você tem contras. O que são elementos que colocam muito peso do lado dos prós? Porque toda decisão que a gente vai tomar, Marcos Paulo, consciente ou inconscientemente, acontece esse jogo da balança na nossa mente. Total. Quanto maior a quantia financeira envolvida, mais esse jogo é consciente. A gente estava conversando aqui agora, né, de alguns investimentos meus, outros seus. Você, põe dinheiro nisso, reforma ou não reforma minha casa, tal. Então são muitos milhões. Você tem projetos aí de 10, 15, 20 milhões. Se fosse talvez, cara, onde é que nós vamos jantar hoje depois aqui do podcast? Quanto faz o valor? A balança seria mais inconsciente, mas a balança, ela aparece. Agora, quanto maior o valor envolvido, mais consciente fica o jogo da balança. Pensa uma pessoa que vai comprar um carro. Ela compara modelos, ela conversa com o amigo que tem o carro que ela quer comprar. Aí ela vai e vê o preço. Pô, será vai me apertar? Nossa, mas esse é o carro que eu quero. Tem pronta entrega? Não tem. Vai demorar quanto tempo? Minha esposa vai gostar desse carro? Minha esposa vai gostar. Cabe pra minha família, cabe meus filhos. Exato. Quanto custa o seguro, né? O quanto bebe esse carro. Então, toda decisão tem esse jogo da balança. De um lado tem os prós e do outro lado tem os contras. Os contras a gente pode resumir em objeções. E aí você tem objeções universais, né? Preço, tempo, será que eu tenho tempo? E confiança, né? Confiança no seguinte sentido. Essa pessoa é confiável? Será que vai funcionar para mim? Então, a venda é o jogo de você conseguir fazer o lado dos prós pesarem mais do que o lado dos contras. Ok, você falou que do lado dos contras, Marcos, o que pesa é objeções, mas o que pesa do lado dos prós? Pesa benefícios, pesa você usar com inteligência e na dose certa gatilhos mentais, prova social, autoridade, escassez, centro de urgência, storytelling, enfim, elementos persuasivos. Então, a venda é um jogo de você ir colocando o peso do lado do sim, para que os atributos que pesam do lado do não serem mais leves. Porque pensando que o sim está daqui e o não está daqui, se pesou mais o sim, a decisão é eu compro, eu meto a mão no bolso e compro. Então, é legal compreender ali o fundamento, porque com base no fundamento você pode fazer as jogadas, né? Você, por exemplo, não sabe jogar xadrez. Aí você aprende os fundamentos. Você consegue criar algumas jogadas. Então, eu sempre gostei muito de saber o fundamento das coisas. Claro que quando a gente é iniciante, além do fundamento, é bom ter a receita de bolo, ter algum método, né? Mas compreender o fundamento, mesmo quem é iniciante, mesmo você vai ter um método, por exemplo, vou fazer um lançamento de um infoproduto com o método do Marcos Paulo, que eu aprendi lá no programa com ele. É legal entender ali o fundamento por trás, porque eu vou respeitar até mais o método. Então, para mim, é isso, cara. O que mais vende é você saber construir percepção de valor na cabeça da tua audiência. Olha o meu caso. Eu vendo um programa de 3 dias, que é o Acelerador Empresarial, e o meu ticket médio hoje está R$23 mil. Porque a vista é 24.997, perdão, a vista é 22.997, 23 mil arredondando, e parcelado é 26 mil arredondando, 25.997. Se eu vendesse o Acelerador Empresarial, é um curso de 3 dias de gestão, eu não ia conseguir cobrar 25 pau. Mas eu não vendo um curso de gestão de 3 dias. Eu vendo uma metodologia que vai dar mais lucro e liberdade para o empresário. Com garantia incondicional de satisfação. Você faz a imersão, os 3 dias, não gostou, devolve o seu dinheiro, mas R$1.000 pelo tempo perdido, entendeu? Tivemos até hoje 47 turmas, 7 mil empresários e somente 7 reembolsos. Uma a cada 1.000. Exato, é muito pouco.
Então, se os meus anúncios, se a minha copy, se a minha pegada no Stories, no meu Instagram, no dia a dia com a galera fosse faça um curso de gestão de 3 dias, a percepção de valor seria muito menor. Logo, a objeção do preço de 25 pau não furaria, pesaria mais na balança na cabeça de vários empresários. E a minha conversão seria muito menor. Mas a única coisa que eu não vendo é curso de 3 dias. Inclusive, a minha equipe comercial é proibida de usar a palavra curso e treinamento. Porque curso e treinamento tem um monte no mercado. A gente fala que a gente tem um processo de aprendizado, uma experiência única, onde você vai criar um plano de ação prático para fazer a sua empresa crescer, para você ter mais lucro e liberdade, com uma metodologia absurdamente validada. Então, tá vendo? Isso é criar a percepção de valor. Então, você tem que entender as entranhas do teu público. Eu acho que isso está no cerne de marketing e vendas, né? Você tem que ter a habilidade de pensar como o teu cliente, de ver o que ele vê. Por isso que muita gente na internet explodiu, como eu, você, outros grandes amigos, porque a gente é o avatar transformado, né? Então, a gente... Cara, eu entendo. Viver os dois lados da moeda. Exato. Eu tenho, assim, meu público na palma da mão, porque eu camelei muito com a minha família para pôr de pé a empresa, entendeu? Antes de abrir a minha boca para ensinar empresários, eu passei 15 anos da minha vida empreendendo na gestão. Eu era o diretor executivo da empresa, a gente chegou a ter 550 funcionários. E todo esse processo de departamentalizar a empresa, consultoria, planejamento estratégico, ver linha de crédito no banco, contrata líder, demite, vai numa ação trabalhista. Cara, eu fiquei 15 anos construindo uma empresa que a gente saiu do zero para 550 funcionários. Então, assim, eu vivi o que o empreendedor vende. Eu vivi o que o empreendedor vive. Em 2019, eu tive 6 finais de semana e 10 dias de férias. Então, eu sei o que é estar sobrecarregado, eu sei as dores de empreender. Então, isso faz com que eu consiga ser mais persuasivo, mais sedutor, mais convincente, mais claro. Colocar mais peso do lado dos prós. Exato, no meu marketing e vendas. Esse negócio da balança que você falou é muito massa, trazendo pro digital. E até uma discussão que a gente já teve no passado, que é, meu produto não vende pela internet. E assim como tem a balança em relação a prós e contras para tomar a decisão, dentro do digital, para você poder fazer uma venda 100% digital ou parcialmente digital e em atendimento, que é o seu caso do Inside Sales, é a complexidade da tomada de decisão. Então, se o seu produto ele é de pouca complexidade de tomada de decisão, por exemplo, uma capinha de celular, você não precisa pedir opinião para sua esposa para comprar uma capinha de celular. Se você comprar ou não comprar, se a capinha comprar e você não gostar, você às vezes joga ela até fora. Doa, porque é 15, 20, 30 reais a capinha de celular. Então é pouco complexo. Agora, se é um produto altamente complexo, o médico vai colocar silicone na mulher. Às vezes nem é tão caro, 10, 15, 20 mil, dependendo da pessoa. Mas ela fica com dúvida, depois de quantos dias eu posso pegar meu filho no colo? Eu vou ter um atestado médico para eu poder faltar no serviço? Depois de quantos dias eu posso pegar peso? Eu posso voltar a treinar daqui quanto tempo? Pra você comprar um apartamento é muito complexo, o preço é alto. Se sua esposa não gostar, como é que você desfaz depois disso? Você não consegue desfazer do apartamento rápido. Demora 60, 90, 6 meses para poder vender o apartamento. Então, um produto que ele é complexo demais, e a gente pegando esse parado da balança, a gente tem a venda offline, online e offline, que é o seu caso. Você não vende 100% online. Não vendo. Agora, um produto que é pouco complexo, eu consigo vender ele 100% online. Sim. Através de lançamento, através da página de vendas e tráfego direto. Então, quando é que eu sei que eu vendo meu produto offline, online ou offline? Off com online. De acordo com a complexidade de tomar a decisão. Dentro do seu produto hoje, indo pro lado da complexidade, você camelou no começo querendo vender só online ou você sempre fez esse processo misturado? Você já tentou vender só online e não deu certo? Como é que foi? Já tentei vender online, já fiz vários, já fiz lançamentos, eu tinha... A gente já fez um teste junto, e a gente discutia isso na época. Fui cliente da PLX, fiz uns 10 lançamentos mais ou menos e dava bom. Só que eu também sempre tive a imersão. E na hora que eu comparava a energia e o retorno sobre o investimento da imersão versus vender online, a imersão era muito mais óbvia, entendeu? A matemática mostrava, cara, você tem que focar na imersão. Agora, não é porque funcionou assim para mim que vai ser desse jeito para todo mundo, né? O que você falou aí é muito real. Quanto menor o ticket do produto,
menos você precisa de uma equipe comercial ou um ser humano para colocar peso do lado do sim, porque o peso do lado do não é quase nulo, né? Uma capinha R$19,90, quase o que pesa do lado não? Custa mais de R$200. Então é poucos elementos para fazer o cliente pôr a mão no bolso. Agora, um produto de 25 mil ali, como eu tenho. Agora, é legal destacar que a internet é tão poderosa e que se você tem uma boa copy, uma boa oferta, mesmo produtos com alta complexidade são vendidos pela internet, né? Então, hoje tem construtora imobiliária que consegue vender imóvel. Eu já vendi loteamento sem o cara aí, pela de internet. Milhões pela internet, entendeu? Marcas de luxo vendem bolsas, então cada vez mais, mesmo produtos de alta complexidade são vendidos na internet. Mas acredito eu que quando você adiciona o ser humano na venda de alta complexidade, aumenta a conversão. Sua conversão vai aumentar. Dentro da parte da a sua venda, ela é offline, online e offline. O que é a parte online? A parte online nossa hoje é geração de demanda. A gente, como eu falei, né, eu tenho a expressão Mar Vendas, né? O nosso funil Mar Vendas. Então, ali no marketing, a gente tem algumas etapas no funil, que é a atração de novos seguidores, nutrição desses seguidores. Com conteúdo. Com conteúdo. E aí, depois, a gente tem uma outra etapa no nosso funil. No funil Mar Vendas, eu estou na parte do marketing. E a terceira etapa é levantada de mão. Levantou mão, que gerou o cadastro daquele lead, daquele prospect, daquela empresa interessada em acelerar com a gente, aí vai para a equipe comercial, onde eu tenho ali 4 etapas. Qualificação, então a minha equipe comercial primeiro vê, esse cliente tem perfil para fazer o nosso programa, a gente realmente qualifica. Porque hoje o acelerador empresarial ele é para empresas que têm no mínimo 10 funcionários ou que faturam no mínimo 1 milhão por ano. Então, essa é a régua mínima. E quanto maior a empresa, melhor. Então, tem várias empresas com 50 milhões de faturamento anual, 100, 30, 25, 10, enfim. Aí a qualificação, depois da qualificação, você tem ali, a gente faz o agendamento. Do agendamento, a gente faz ali o diagnóstico e do diagnóstico o fechamento. O que é esse agendamento? Hoje, nossa equipe comercial faz um video call com o cliente. Então, no nosso processo de vendas, o cliente ele passa por um video call. E aí, meu vendedor, ele quase que dá uma palestra de 1 hora individual com aquele cliente, tratando a objeção. Que é o diagnóstico. Para ele fazer a imersão, que é o diagnóstico. Entendi. E aí, lá, ele aplica uma ferramenta de diagnóstico da empresa. Que é só colocando o pezinho no lado do sim, Exato. Da positividade. Exato. Chega no final, o cara fala, ó, tá com sobrepeso, tem que tomar remédio pro colesterol. É isso aí. Aqui tem a esteira, aqui tem o remédio, aqui tem a dieta, aqui tem tudo. Exato. Nossa taxa de conversão hoje de reunião realizada, de diagnóstico realizado, em vendas é 30%. Ó. É bem alto. É alto, Então, ainda mais pra esse ticket, se levar em consideração. Então, a cada 10 calls... 3 fecha. 3 fecha. Aqui tem todo um rolê para conseguir pôr lead na call ali, junto, porque tem no-show, tem muita pessoa que agenda e não vai. 50% das levantadas de mão que tem na página de captura da imersão não qualifica. Não são leads qualificados, porque tem menos de 10 funcionários. Então, a gente investe 1 milhão de tráfego por mês. Metade desse... Isso é 1 milhão que você investe por mês hoje? 1 milhão. Quanto Google, quanto Face, você sabe? Sei, 95% Face, Instagram e 5% Google. A gente ainda não masterizou o YouTube. Então você tem espaço para crescer ainda, mais o YouTube até, porque o Google não tem muita demanda ali em busca, né? Você não cria demanda no search. Você é reativo, você não é proativo no search. Exato. Então, o volume de buscas para as keywords, para as palavras-chave ali do nosso negócio, para gerar lead no search é baixo. Agora, no YouTube tem um oceano azul ainda, né? Então, a gente quase não investe no YouTube. YouTube e Google, a gente investe no máximo R$50 mil no mês. Tem uma sacada na nossa estratégia de tráfego, que é o seguinte: metade da nossa verba de tráfego é distribuição de conteúdo. A gente distribui muito conteúdo. É nutrição. É nutrição. Por quê? O que a gente entendeu? Que o cara ele me acompanha 3 a 6 meses no Instagram antes de comprar de mim. Isso é legal. Por causa do ticket. Deixa eu dar um pause aqui. Na hora. Olha que importante. Produto altamente complexo, que é o que a gente tinha falado, você não vende só no online, tem um offline, na maior parte das vezes.
Você até vende no online imóvel, mas é muito difícil. Eu vendi o loteamento lá em Caldas Novas, 185 milhões de reais em 3 dias. Nem 5% das vendas foi 100% online. A gente fez venda de lote que a pessoa comprou passando cartão de crédito no site. Nem foi em Caldas Novas para comprar o lote, mas é muito baixo. E aí o que o Marcos falou? O tempo de tomar de decisão do cara entre conhecer, relacionar e comprar, ele percebe que é de 3 a 6 meses. 6 meses. É o tempo médio. Ou seja, é muito difícil alguém conhecer ele agora, essa semana, e semana que vem vir para imersão. Exato. Então o cara fica acompanhando. Você faz uma imersão por mês? Faço uma por mês. Então o cara tem que ver 6 imersões. De 3 a 6 imersões. Exato. Acontecendo, acompanhando depoimento, prova social, subindo o nível de consciência dele. Às vezes já está consciente, mas será que isso é real mesmo? Não tá bom demais para ser verdade. Vê depoimento, aí cai no funil, faz um agendamento para poder comprar. Então, quanto mais complexo o seu produto, talvez você está começando agora, aí você fala, mas isso não funciona. Tem 2 meses que você começou. Se tem 2 meses que você começou, talvez não passou nem o tempo médio do cara tomar a decisão. É tipo uma planta, você plantou a manga, ela demora, entre aspas, 6 meses para madurar. Você quer comer a manga madura com 1 mês e meio, não vai dar certo. Então, você tem um tempo de fazer a fruta madurar, de fazer o lead e ficar consciente para poder converter a venda. Então, você ser ansioso demais, dependendo da complexidade do produto, tá errado. Talvez você está fazendo certo, só que tá no time de compra errado e você tá, eu vou ter que mudar minha estratégia. Aí muda a estratégia antes da hora e nunca encontra a estratégia certa. Então, você tem que ter um tempo de resistência para poder gerar essa venda aí. A gente chama em vendas de ciclo de vendas, né? E o inverso também, se você tem produtos muito baixo ticket, baixa complexidade, você pode fazer mais ofertas diretas. Então, talvez a tua verba de distribuição de conteúdo não vai ser percentualmente tão grande quanto a minha, né? Porque metade da nossa grana vai para distribuir conteúdo e metade da nossa grana vai para gerar lead. Por que quando sair daqui você não contrata um gestor só para o YouTube? Você tem um gestor só para o YouTube? Nós temos 3, a gente está com 3 gestores de tráfego. Você me fala nisso, minha cabeça aqui? Claro, excelente. Já fico louco. Com certeza. Porque o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Aham. Primeiro é o Google, segundo é o YouTube. Sim, sim. Não, e a maior... E dá para criar muito relacionamento no YouTube também. Sim, tem uma galera que gera mais venda e lead no YouTube do que no Instagram e no Facebook. Muita gente, né? E quando você pensa em nutrição, o cara que te assiste no Instagram, ele assiste você 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos no Reels, no máximo. Sim, sim. Então ele não tem um nível de profundidade de relacionamento. Sim. O cara que te assiste no seu podcast lá no Pode Acelerar, que inclusive tem 1 ou 2 edições nossas lá. Tem 2 edições nossas. Tem 2 edições nossas? O cara que é muito inteligente, ele vai lá 2 vezes no Pode Acelerar. Se for mais um, a gente pede música agora, lá, fantástico. Verdade. Então, lá no Pode Acelerar, que é o podcast do Marcos, tem muita gente grande, muito empresário grande, que você faz conteúdo e tudo mais. Você tem suas masterclass também, que você pode de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu acho que isso que você falou é bem certeiro. Peraí. Vai lá. O cara te assistir 1 hora no YouTube, ele sabe quem é você. Isso. Agora o cara assistir um reel seu, ele nem te lembra. Eu te desafio, qual foi o último vídeo que você viu hoje antes de entrar nessa sala no Instagram? Você lembra? Não lembro. Não tem nem 1 hora, 2 horas que você assistiu o vídeo, você não lembra. Mas qual foi o último vídeo de 1 hora que você assistiu no YouTube, a última aula que você assistiu? Foi o lançamento do Wendel. Olha aí. Então, tem muito mais profundidade um vídeo no YouTube quando o cara assiste. Verdade. Aí você vem com 95% das vendas no Face, que tá tudo bem, e fala que... E aí o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. É o segundo maior buscador. A galera põe lá como gerir uma empresa, como liderar, como vender, como não sei o quê. O tempo todo. Você tem um conteúdo de qualidade lá. Quem é nutrido por lá tá muito mais abastecido, muito mais alimentado que quem é nutrido pelo Facebook. Eu fico maluco. Sim, eu acho uma que oportunidade. Uma oportunidade de você colocar um gestor focado nisso. Ou tirar alguém de lá ou colocar um novo, não sei. O que a gente faz hoje já, que usa essa força do YouTube, que você ouvindo aí, me veio aqui em mente, né? O jogo que você falou para mim, né? O que é o mais forte da venda? Eu trouxe a psicologia da tomada de decisão. Eu quero adicionar uma outra coisa, que é uma palavra, watch time. Certo. Quanto mais watch time você tem, quanto mais tempo de tela aquela pessoa tem com você, maior o nível de consciência, mais aquecida ela tá, mais suscetível ela tá a uma oferta. Então, assim, para você ter 3 horas de watch time com o cara só no Instagram, às vezes vai ser 1 ano, né? É difícil, hein? E fora que o cara ali no Instagram, a atenção dele é muito dispersa, não é plena. Porque as pessoas estão no Instagram para passar tempo, não estão para estudar, diferente do YouTube. Então, sabendo disso, apesar da gente não investir muito direto no YouTube, a gente investe muito em levar as pessoas do Facebook e no Instagram para uma aula comigo no YouTube. Sim.
Então, a cada 2, 3 meses, eu faço uma masterclass, que é uma aula densa, gratuita, de 3 horas. É tipo um lançamento semente. Uma aula só de 3 horas, que a gente bota 7, 8, 10 mil empresários online ao vivo, simultâneo comigo. E isso aquece muito eles, entendeu? Tanto é que a equipe comercial, ela sempre fica falando, Marcos, faz masterclass todo mês, todo mês. O meu comercial adora que eu faça masterclass. Porque ajuda eles no trabalho de convencimento. Porque ali naquelas 3 horas, o empresário vê, esse cara sabe o que ele está falando, não é mais um careta na internet. Não é um cara aí que lê o livro e está querendo ensinar empresário. Não, esse cara sabe ser empresário, ele tem resultado e é muito prático o que ele ensina. Que eu acredito que é o meu diferencial, assim, a minha didática com o meu nível de resultado. Eu não sou o cara mais rico do Brasil. Eu acho que o diferencial... Posso falar? Pode. Sincero mesmo. Claro, lógico. É as orelhinhas. Nunca vi um mentor tão bonitinho igual você. Obrigado, obrigado. Fiquei até vermelhinho aqui agora. Não, mas é a metodologia par. Legal. Prático, aplicável e relevante. Aí, ó, lembrou. Aqui, ó. Aí, ó. Então, assim, eu falo, né, para os empresários lá na Masterclass, falo assim, cara, eu não sou o empresário mais bem-sucedido do Brasil, não. Tô longe. Não sou nem bilionário ainda. Mas o meu resultado é respeitável. Eu faço 5 milhões de lucro por mês. Não é 5 milhões de faturamento, não é 5 milhões na rede, não é 5 milhões de VGV, de valor geral. Não, é 5 milhões de liquidez. Né? Jogando tênis. Jogando tênis e malhando todo dia. Então é um resultado respeitável. Agora, apesar de não ser o maior empresário do Brasil, não conheço ninguém que tenha um resultado respeitável como eu, com a capacidade, a metodologia e a didática que eu tenho para ensinar outros empresários. Então, na hora de você pensar com quem eu aprendo, é melhor aprender com um cara que, beleza, tem vários bilionários, mas didática. É ultra bilionário, mas o cara vai saber te ensinar. Às vezes ele está até distante muito da sua realidade. Ou o cara que aqui, ó, tem um resultado respeitável, entendeu? Mas que sabe me ensinar e sabe acender minha chama. Então, isso é muito, eu vejo meu diferencial, minha proposta de valor. Mas o watch time é o nome do jogo também, cara. O watch time é tão importante quanto criação de percepção de valor. Até porque se você tem tempo de tela da pessoa, Total. Você vai fazendo o lado do sim da balança pesar mais, né? Então, hoje, apesar da gente não investir no YouTube, que é uma oportunidade enorme. Meu lado marqueteiro fala que você deveria fazer isso, cara. Concordo, contratar um gestor focado nisso. A gente acabou de fazer isso, mas até pegar a sua opinião. Eu estava discutindo com a Rai, nossa head de marketing, você conhece, né? Se a gente pegaria um gestor de tráfego para ficar focado, ou se os 3 gestores fariam as 2 plataformas, sabe? Eu fico em dúvida o que é melhor. Eu teria um cara focado. E os outros, trocando ideia com ele, acompanhando, eu teria um cara focado. Eu tenho até um amigo que gasta ali, tipo, 6 milhões mês com o YouTube. E top 10 anunciantes. Magazine Luiza, Lojas Americanas, e tá ele. Que, tipo, não é uma grande empresa. Que direto ele tá entre o top 10. Que eu posso ligar pra ele, pegar alguém, pedir pra ele indicar alguém pra Taxês, ou fazer uma call, alguma coisa. Que o bicho manja muito mesmo. Nossa, só de YouTube. Eu acho que você tem que me chamar mais vezes aqui pra vir no teu podcast. Outra coisa pra fazer e testar. É que eu vou vendo os negócios, vou ficando maluco. Claro. Mas outra coisa pra testar é pegar essas masterclass todas que você fez, baixar. Elas estão disponíveis ou você tira do ar? Tira do ar. Tá. Baixar ou colocar como no listado, alguma coisa nesse sentido, ou num site, e gerar tráfego para elas nesse site. Eu preferia fazer no YouTube. Por quê? Porque o custo por 1.000 no YouTube, por 1.000 visualizações, é muito baixo. O CPM no YouTube é muito barato. Pô, views é muito barato. Então você colocaria um WhatsApp diferente, ou uma UTM diferente, colocaria um QR Code diferente, que não é do seu marketing atual. Pega esse vídeo aqui, Rai, a melhor masterclass nossa, as nossas top 3 masterclass. Coloca 5 mil reais em cada uma. Pega as 4 melhor, coloca 21 mil reais em cada uma. Vai dar o preço de um ticket da imersão, que é 24 mil. Pega lá 3 e coloca 17 mil, deu 21 mil, beleza. E põe um WhatsApp diferente. Vê quantos leads vai cair de quem assistiu essa reprise nesse WhatsApp diferente, gastando esses 21 mil. Pô, Marcos, 21 mil aqui no YouTube, deu 200 mil views nas 3, 150 mil views nas 3, não sei qual que é o CPM do seu nicho, tem que ver, mas é barato para ter views. Gerou aqui 300 leads, deu 4 inscrições. Eu gastei uma, deu 3 de lucro. Uai, dá para masterizar isso aqui, foi um MVP. Legal. Foi um MVP. Um negócio que é reprise, que nem é ao vivo, aquecer o lead,
ficou um público, o cara gerou levantada de mão. Boa ideia, vamos O cara veio num ciclo que nem é de 3 meses, foi de um lead frio que viu o vídeo, gostou e converteu, porque é um frio que viu uma masterclass de 3 horas, 4 horas. Pode ser que saia venda, e aí é um caminho a perseguir, entendeu? Dá pra criar masterclass ali. Dá pra você repetir masterclass toda semana sem ser ao vivo. E sem mentir, falando que é ao vivo. Mas o cara assistiu uma big aula, vai rolar uma aula e não sei o que, no final tem um pitch jogando pro telefone. Dá pra fazer isso. Nos Estados Unidos é muito comum o cara rodar funil, mas ele mente lá, né? Fake ao vivo. Fala que tá ao vivo, mas não tá. Tem o númerozinho das pessoas ao vivo. Ó, acabamos de bater agora 2.300 pessoas. Tá, 2.300, só que é fake ao vivo. E aí faz as vendas. E tem muita gente no Brasil que faz isso e vende com fake ao vivo. Não tô te recomendando fazer fake ao vivo, não. Mas eu acho que dá pra você testar. Eu não faria. Eu não faria também. Até que eu nunca fiz. É uma estratégia que eu confesso. Fico tentado em fazer. Os meus extras fake ao vivo. Dá vontade, mas eu não faço. Mas dá pra você andar no limiar ali de não mentir e fazer uma estratégia agressiva nisso. Cara, o segundo maior buscador do mundo, é o YouTube. Sim. Se você tá vendo pelo Face, ainda tem o YouTube, e o lead do YouTube é mais alimentado, acho que é uma lacuna que você pode crescer aí, cara. O YouTube é o nosso próximo óbvio lá do marketing. É o próximo óbvio. A gente estava nessa discussão se bota um gestor dedicado ou não. Até te ouvindo, vou acabar aqui e mandar um áudio. Eu ligo com um amigo daqui também, já para implementar essa ideia aí. A gente já fez o quê? Pegou a Masterclass e transformou tipo num material rico. Então, um anúncio lá, veja uma aula de gestão, assim, o cara entra, preenche os dados e assiste a Masterclass numa landing page, né? Com a Masterclass embedada. Mas jogando direto pro YouTube assim não, e eu achei genial, principalmente porque eu posso fazer remarketing pro meu público bem quente. Quem deu 50% de uma aula de 3 horas. O cara que já levantou a mão 2 vezes. E não comprou ainda. Não comprou a imersão. O cara que tem mais de 50 funcionários. Quem tá com lead score em alto lá no RD. Ou seja, teve muito engajamento em clique de e-mail, abertura de e-mail, baixou e-book. Então, anunciar pesado para esse público ultra quente, a Masterclass direto ali no YouTube, porque o cara assistindo ali 30, 40 minutos, 1, 2 horas, ele pode tomar a decisão de compra, né? Pergunta interessante aqui. Você faz 5 milhões de lucro por mês agora. Tá puxando mais ou menos aí 9 milhões de vendas por mês, é isso, né? 10, 9. 11, Tá. 45% de margem, então. No primeiro semestre foi 59 milhões, foi quase 10 por mês. Legal. Agora em julho a gente vai fazer uns 12, agosto a previsão é 13. Aí o YouTube era 5%, vai virar uns 10, 15 das vendas. Opa! Vamos lá. Pergunta, sobre método de venda, lógico que ele otimizou, ele é diferente do começo? Eu quero saber se, quando você fazia 1 milhão por mês, 500 mil por mês, 6 milhões no ano, ainda era geração de lead, atendente, e você só intensificou, aumentou o número de vendedores e otimizou o processo de conversão, otimizou o pitch, otimizou os pesos na balança que dá ao lado do sim, ou você inovou e criou um trem completamente diferente? Só otimizei. Só otimizou. O método em essência é o mesmo. A coluna vertebral é a mesma, não mudou nada. Tem um ponto sensível que a gente mudou, que foi um desafio enorme mudar, que foi mudar da ligação para o videocall. Porque a gente faz o videocall, o diagnóstico, tem mais ou menos 1 ano. E antes, a gente falava no telefone para fechar a imersão. Não, era sempre ligação, WhatsApp nunca, o WhatsApp é o pior caminho. Não, o WhatsApp a gente usa como meio de campo. Tá, preferencialmente ligar. Mas assim, geralmente ali fechar o negócio, agregar muito valor, eu preciso ligar, eu preciso falar com a pessoa. Certo. Pro ticket alto, no WhatsApp ali, você usa ele, porque você tem que marcar a conversa, você manda um vídeo, você formaliza uma informação. Mas assim, colocar muito peso do lado sim, você precisa de uma comunicação síncrona, em tempo real, que nem você aqui, eu e você. Porque eu e você aqui vai surgindo as ideias, puxa daqui, você consegue pensar uma coisa, já coloca. E o WhatsApp ali... Truncado. O WhatsApp, você não consegue ter um relacionamento tão grande ali com a pessoa, né? E a nossa equipe estava super aculturada em vender no telefone. Então, teve muita resistência do time. A gente sentiu uma queda de vendas no começo. Só que eu defendi a tese ali com o meu diretor comercial. Temos que virar a chave. Eu até lembro que 1, 2 meses depois, o time falou assim, Marcos, e se metade das vendas for telefone e metade vier do diagnóstico? Eu falei, não, 100% vai vir do diagnóstico.
Então eu tive essa visão estratégica. Você que teve esse insight. Sim. Lembra o que fez isso? Esse input? Sei. O processo de venda de outras empresas. Não do meu nicho, nem de infoproduto, nem de educação. Mas Benchmarkzão. benchmark. Então, quantas vezes eu já comprei... Sabe que tipo de empresa que usa muito bem videocall? Empresa de software. É, porque tem que implementar, tem que mostrar. Porque você tem que demonstrar a tela, as funcionalidades do software e tal. Inclusive, acho que tem muita empresa que pode implementar o videocall e aumentar bem as suas vendas. Antes você estava falando, eu estava pensando em fazer aqui no meu, das imersões. Só que é o seguinte, você tem que saber que se antes, a cada 100 leads, você conseguia falar com 70 no telefone, a cada 100 leads você vai conseguir pôr agora 35 no videocall. Metade. É metade. Só que a conversão no final... conversão explode muito, cara. Muito. E aí, é claro, essa videocall tem que ser desenhada milimetricamente, que nem a cópia de um CPL de lançamento. Sim. Para clarificar ali, gerar toda a percepção de valor possível para poder gerar a tomada de decisão ali para o cliente. Porque assim, se você tem um negócio bom para vender para a tua audiência, você está autorizado a vender. Exato. Você está fazendo bem pro cara. Exatamente. Depois ele te agradece. Perfeito. Tipo o pai chamando a atenção do filho, depois fala, pô pai, ainda bem que quando era moleque lá, você deu aquela bronca de mim que eu fiz aquilo errado, agora Perfeito. forjou meu caráter, brigadão. Você vai ficar feliz com a venda, mas talvez o teu cliente vai ficar mais feliz ainda com a compra. Legal. Tá. Então, é bom... Então, o método era o mesmo, Isso. a essência, mas teve esse ajuste Que sensível. não mudou a essência também. Não, a essência não. A essência é a mesma. Então, muito com o mesmo método, você saiu de... Quando você começou o primeiro ano? Foi 4 milhões? 4 milhões. Mas 4 o acelerador existia já em 2019. Em 2019 eu faturei 900 mil. 2019, 900 mil. 2024, 2021, 30. 22, 76. E esse ano nós vamos bater 130. 120 no mínimo. Ótimo. Por que eu tô perguntando isso? Porque tem muita gente que fica achando que tem que mudar tudo, uma grande inovação para mudar o resultado. E aí você tem que entender que a intensidade, ela distorce o tempo. A intensidade amplifica o resultado. A mesma estratégia de vendas, com mais intensidade, aí ajustes, otimizações. E no primeiro ano fez 900, no último fez 76 milhões e agora vai fazer 130, já fez 59 no primeiro semestre. Exatamente. Ou seja, a questão, às vezes não é mudar a forma completamente, é ajustar, mas pôr força, aumenta. Quantas pessoas tinham no primeiro ano, dependendo? Só que tem que pôr força se estiver funcionando minimamente, né? Quantas pessoas eu tinha de equipe, de funcionário? No começo do primeiro ano. Em 2019 era só eu e a Aline, era só minha esposa e sócia que vendia. Ela que vendia. Não tinha nem equipe. Hoje tem quantos vendedores? Hoje nós temos 40 pessoas na área comercial. 40 pessoas. São 18 pré-vendedores e 12 vendedores, que dá 30. Só que aí tem outros papéis lá, como analista comercial, assistente de auditoria, tem o gerente comercial, tem os 2 coordenadores de SDR, tem o gerente comercial, tem o diretor comercial, tem o analista de treinamento. Então, 30 pessoas na venda ali mesmo e umas 10 pessoas em função de apoio a esses 30. Vamos ensinar essa parada do SDR Vamos. e do Closer, porque muita gente não sabe disso. A origem disso é o Aaron Ross? Você sabe falar se é ou não? A origem disso não é o Aaron Ross. Todo mundo acha que é ele. Não é, mas ele foi o grande propagador disso. É que nem a história da inteligência emocional. Muita gente acha que quem criou a inteligência emocional foi o Daniel Goleman. E não foi. Foi um brasileiro, em 1988, Luiz Alfredo Cabreira, se não me engano. Mas o cara que... Isso é cultura, Marcos. Você viu, né? Isso eu não sabia, não. Aqui não é só um corpinho lindo, um Invisalign, não. Aqui também é cultura também. Então, mas quem popularizou o negócio foi o Daniel Goleman, que é um livro de capa amarela, Inteligência Emocional. Então, Aaron Ross, ele foi o grande propagador desse conceito, né, do SDR, do Closer. Pra quem não sabe, o Aaron Ross, só pra ficar claro, é um cara que escreveu um livro chamado Receita Previsível, que ensina essa metodologia de vendas aí. E o Marcos vai explicar lá agora pra gente. Talvez você tá vendendo do jeito normal, que uma pessoa atende do começo ao fim e vende. Isso. E tá tudo bem, é uma fase de jogo. Mas você pode otimizar com essa sacada que vai vir agora. Conta pra nós. Principalmente se o teu ticket for maior. Exato. Então, quanto maior o ticket... Maior complexidade de tomar decisão. Mais provavelmente faz sentido você ter o pré-vendedor e o vendedor. SDR nada mais é do que uma siglinha gourmet, bonita. Para pré-vendedor. Para pré-vendedor, pré-vendedora. Então, na hora que você gera o lead ali no marketing digital, tem uma coisa muito importante, que é o seu tempo de resposta após a levantada de mão. Cada 5 minutos que vai passando, tem menos chance de você
fazer uma conexão com aquele lead. Ele te responder no WhatsApp, ele atender uma ligação sua. Então, o seu tempo de resposta do first touch, do primeiro contato, tem que ser muito rápido. Menos de 5 minutos. De preferência. Você é quanto hoje? Metrificado. O nosso hoje é instantâneo, porque a gente tem uma automação que... Pega aí, entra no Forbes do Marcos Marques. Entra aí, Bora ver. Aceleradorempresarial.com.br. Entra aí. E não precisa ser só a equipe do Marcos Paulo que entra, não. Quem está ouvindo, assistindo, pode entrar aí e testar. Aí mandou bem. E testar o processo comercial, né? Entrei. Se ficar com vontade de comprar, pode comprar, porque tem garantia. E pode comprar que é top, eu sou exatamente. aluno e assino embaixo. Tanto é que ele tá aqui. Aí. Se não fosse, nunca estaria aqui comigo. Legal. Boa. Então, hoje Põe que você fatura 35 milhões e depois que você tem 28 funcionários. A gente faz o first touch no WhatsApp de imediato. Então, quando você tem o pré-vendedor ele está responsável somente por esse primeiro contato e essa qualificação. Né? Então, você consegue agir muito mais rápido após a geração de leads. Porque o vendedor ele está fazendo follow-up ali de toda uma carteira de clientes que ele mandou proposta, que ele está tratando objeção. Então, ele está entupido. A tese da questão de você ter o pré-vendedor e o vendedor é você entender que o teu processo comercial é como se fosse uma indústria. É uma linha de produção, que tem etapas. Então, tem a linha de produção lá do marketing, tem o rolê do marketing. Depois tem um rolê aqui da pré-venda, que é conectar, é aumentar a taxa de conexão. A cada 100 leads que eu gero, quantos por cento eu consigo falar? Isso é taxa de conexão. E essa taxa de conexão é um indicador ali. Para mim, em venda, você tem indicadores meio e indicadores fim. Indicadores meio, eles antecedem a venda. Taxa de conexão, por exemplo, é um indicador meio. Quanto maior a taxa de conexão, mais leads o SDR conseguiu falar, o pré-vendedor conseguiu falar. Se, por exemplo, a cada 100 leads eu consigo falar com 90, talvez eu vou conseguir qualificar 70, 80. O que é qualificar que o pré-vendedor faz? Verificar as informações do formulário. Que você falou ali para a pessoa do teu time, né? Fala aí que você fatura 35 milhões, o pré-vendedor vai qualificar isso. Claro, se a pessoa continuar ocultando, vai passar um lixo ali pro vendedor, pro fechador. Certo. Né? Tanto é que o vendedor a gente chama de closer. Então, o pré-vendedor é como se ele fosse um assistente comercial do vendedor. Por quê? Porque a hora de trabalho do pré-vendedor é muito mais barata do que do vendedor. Meus pré-vendedores, por exemplo, ganham em média, com fixo e variável, R$ 3.500 por mês. Certo. Os meus closers ganham, em média, não é o pico não, em média, 12 mil por mês, com fixo e variável. Bom. No mês passado, a gente teve uma closer que ganhou 21 mil. Então, quanto custa a hora dessa closer? Ou dos meus closers, em média? E é hora mesmo, porque agendamento em vídeo demora. Exato. Então, eu poderia até fazer essa conta. Né? Eles fazem, em média, 5 videocalls no mês. Então, 5 vezes 20 dias úteis deu 100 videocalls. Se ela ganhou 21 mil, custa R$500 a hora dela. Entendeu? Uhum. Então, aí eu vou passar para ela fazer o primeiro contato, para ela agendar, para ela aquecer e manter o relacionamento vivo até o dia do videocall. Não, eu boto um cara ali que ganha 3.500, que faz esse trabalho mais operacional, mais simples, mais cheio de templates. Então, o SDR ele não tem que ser criativo nos argumentos e tal. Ele copia e cola a mensagem, ele fala um script ali muito bem desenhado, né? Porque o objetivo do pré-vendedor não é vender. O objetivo do pré-vendedor é vender a reunião com o especialista, Certo. que é o meu closer. Que a gente não chama o closer de closer. É um especialista. De especialista. Porque as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que venda para elas. Certo. Então, na hora que você Isso tá é forte, hein? Anota isso aí. Na hora que você está vendendo, quanto menos venda aparecer, melhor. Acho que esse é um dos fatores que lançamento funciona tanto. Porque você está entregando conteúdo. A venda está ali no meio, misturada. O cara não sabe o que está acontecendo. Exato. Diferente se você está ali numa loja, no shopping, com um vendedor, o teu cérebro reptiliano liga e fala, esse cara é vendedor, ele está querendo me vender. Né? Um professor na internet, não, esse cara está querendo me ajudar. Então, isso diminui as defesas do cérebro. Então, o objetivo do pré-vendedor é vender a reunião com o especialista. Aí, por exemplo, na hora que ele qualificou, ele vai criar um grupo no WhatsApp com o especialista, com o cliente, com data, horário. E muitas vezes o empresário agenda para daqui uma semana. E você acha que o cara vai lembrar?
Nunca. Tem que ter alguém para... Então o Ei, pré-vendedor tudo faz... bem, amanhã nossa reunião tá tudo Exato. certo. É o processo de aquecimento para a reunião. Aí manda um vídeo, alguma coisa? Tem vídeo comigo, tem áudio, tem uma foto do especialista, assim, sabe? Agregando valor junto comigo. Legal. Entendeu? Por quê? Porque o que ele falou ali pro empresário, ó, um especialista da metodologia acelerador empresarial vai te atender. E a agenda deles é muito cheia, e realmente é. Então os closers nossos são entupidos, assim. Então, o pré-vendedor faz esse trabalho de assistente comercial do vendedor. Isso faz com que o vendedor seja altamente produtivo. Legal. Porque só chega nele clientes realmente qualificados e já o contexto ali criado e o cliente na tua frente, para você fazer a apresentação, para você tratar a objeção e você fechar. Então, isso cria uma linha de produção ali no teu marketing e vendas. Então, em muitas empresas ou em muitos produtos de educação, principalmente mais high ticket, faz sentido você ter alguém que qualifica, conecta, agenda a reunião e aí depois a pessoa entra para fechar. Inclusive, eu recomendo para alguns infoprodutores, às vezes é o expert que tem que fechar. Às vezes o cara tem um produto de 50 pau. Ele que tem que fechar, pô. Não é fácil vender. Mas, pô, gerou um lead, ele vai atender primeiro? Ele não vai atender primeiro, ele vai ter um assistente comercial, que ele pode chamar ultra quente, ele fecha. de SDR, o nome que ele quiser dar. Esse cara vai falar, olha, você tem interesse mesmo, assim, assim, assado. Então, eu vou marcar uma reunião com o fulano, que é o expert, papapá. E junto com ele vai fazer uma entrevista. Por exemplo, chama de entrevista, não chama de reunião comercial. Pra ver se você tem perfil, tá com a gente. Exatamente. Pode até pagar, você tem que pagar R$2.000 para poder ir para essa entrevista. E se você não for aprovado, a gente devolve o seu dinheiro. Pode Só ser. para medir a intenção da pessoa. Pode ser. Como a hora desse expert é muito cara, tem que ter alguém muito qualificado. Mas você pensa, o expert frente a frente, com um potencial cliente que tem carteira, qual que é a taxa de conversão aí? Vai ser 50%, 70%. Agora, ele ficar no operacional, agendando, qualificando, marcando a reunião, fazendo o invite, lembrando as pessoas, nem pega bem para ele, né? Exato. Agora, com o assistente que agendou para ele... Talvez teve um pagamento de intenção para demonstrar interesse. Exatamente, exatamente. E em que momento do seu negócio que você colocou o pré-vendedor com o vendedor? Porque no começo era a Aline, sua esposa, que fazia o pré-vendedor e closer. Sim. Em que momento que você passou a ter pré-vendedores? Em 2019, eu ainda era diretor executivo e sócio minoritário lá das empresas que eu construí com a minha família. Então, o acelerador era um hobby, era um projeto caseiro, que estava eu e minha esposa ali fazendo 2 turmas no ano. Eu tocava a agência de marketing, ela fazia a venda, organizava o evento e tal. Quando eu saí do grupo IBC e decidi focar no grupo acelerador, eu falei, agora o jogo vai ser outro, agora eu vou escalar isso aqui de fato. E eu já tinha um know-how de inside sales. Então, lá no grupo IBC, a gente chegou a ter 40 pré-vendedores e 160 vendedores. E aí tem até um fato interessante. A média é essa, 1 para 4? 1 para vendedor? Isso varia muito, é o que eu ia comentar. Por exemplo, hoje aqui no acelerador, eu tenho mais pré-vendedor do que vendedor. Por que lá no IBC eu tinha mais vendedor do que pré-vendedor? Porque lá o meu pré-vendedor ele fazia uma qualificação muito simples. Não tinha agendamento de videocall, cadência para aquecer o cara. Ele só punha na linha, validava, que não era nenhum sem noção, e falava assim, eu vou te transferir agora para um dos nossos consultores. Era na hora, real time. Na hora já transferia. Então, o volume de atividades operacionais que o nosso pré-vendedor tem com cada lead é muito maior. Então, eu tenho mais pré-vendedores do que vendedores. E assim você acha que fecha mais, que se passasse? Assim como, você diz. No IBC, o cara passava na linha na hora. Porque lá a complexidade era menor. O ticket era menor. Por isso que tem que sempre olhar o contexto de cada negócio, nicho, público que vai consumir, preço do produto. E a estratégia, o princípio é um só. Inside Sales. Mas cada um vai ter sua nuance. Exatamente. Pô, do jeito que é o seu hoje, que no passado, lá por isso. Pô, IBC você não acha que não seria a melhor solução? Ia perder venda. Não, essa enrolação toda de fazer call. Ia ser burrice. Nosso ticket médio lá era R$3.000. Legal, beleza. Tinha produto de 6.000, mas tinha produto de R$1.000. Então, por isso que você está ouvindo aqui, você não vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai fazer um Ctrl-C, adaptar a sua realidade e Ctrl-V. Total. Vai lá, continue. Boa. Então, onde a gente estava mesmo? Me perdi. Você estava falando que lá no IBC era 40 para 160. Até apertei 1 para 4? Isso, é porque você falou que horas... Você me perguntou, né? Quando que veio a ideia de pôr SDR e tal. Então, eu já conhecia isso. Eu comecei a fazer isso em 2012,
quando nem existia o livro Receita Previsível, do Aaron Roses. A gente começou intuitivamente lá na empresa e anos depois, estudando startups e tal, que eu descobri, nossa, eu faço inside sales. Uhum. Mas como eu sabia, como eu já tinha experiência, clareza do meu contexto, do meu ticket e tal, para mim era óbvio que eu tinha que ter pré-vendas e equipe de vendas. Porque a equipe de vendas, você vai aumentando ela conforme a sua demanda vai aumentando. Muita gente erra pensando que primeiro tem que pôr mais vendedor para depois aumentar a demanda, mas é o inverso. Primeiro você aumenta a sua demanda com tráfego, com conteúdos, com ações de geração de demanda. E aí quando você sente que o funil dos seus vendedores está muito entupido, você aumenta vendedor. Legal. Então a gente foi escalando o nosso tráfego. Conforme cada nível de escala, a gente percebia, os vendedores não estão dando conta de atender com qualidade. Então, vamos pôr mais 2, vamos pôr mais 3. Vamos pôr... Os SDRs não estão... Eu lembro que quando, ali mais ou menos abril, maio de 2021, quando a gente contratou um diretor comercial, a área ainda era muito incipiente. Tinha 3 vendedores e 2 SDRs. E o Vinícius chegou e ele falou isso, Marcos, os SDRs estão recebendo muito lead. Então, ele manda uma mensagem no WhatsApp só, quem responde, ele continua o processo, quem não responde está ficando para trás. Ainda follow-up. Não tem follow-up, não tem aquela cadência, o fluxo de cadência do pré-vendedor, né? Você parametrizar certinho. O que ele faz primeiro? Liga ou manda mensagem? Que template? Então, tem um fluxo de cadência que o nosso pré-vendedor faz com cada lead ali, que acontece durante 7 dias. E a gente fica carrapato em cima ali daquela pessoa que preencheu os dados. E responderia o seu ou não? Porque não recebeu o WhatsApp ainda não? Talvez tenha alguém colocou seus dados certinho? Beleza. Depois manda até seu e-mail para mim para eu ver o que aconteceu lá. Você já converteu alguma vez em alguma masterclass, alguma coisa nova? Não? Às vezes tem acontece, né? É bom que já ou algum erro de sistema, ou algum teste lá do time e tal. A gente usa Take Blip ali integrado para mandar o WhatsApp, o primeiro WhatsApp rápido, né? E mais no futuro a gente quer implementar a ligação automática também. Mas esse é um rolê mais complexo, um pouco do ponto de vista de tecnologia. Lá no IBC eu tinha isso. Cara, eu faço aqui. Lá no IBC, te mostro depois. Lá no IBC eu tinha isso. Então o lead preenchia o formulário, eu ligava para ele em 3 segundos, que era o sistema que ligava. O DevZap dá para fazer e ligar pelo WhatsApp, não pela ligação normal. Inclusive, atualmente eu prefiro ligar muito mais pelo WhatsApp, porque a pessoa, é um achismo meu, mas aqui atende mais quando se liga pelo WhatsApp do que normal. Porque pelo WhatsApp o cara fala, ele tem meu número salvo. Como é que ele me ligou? Fica curiosa para atender, entendeu? Faz sentido. Lá não, era um disparo de ligação normal mesmo, com VoIP, que a gente até usava uma estratégia que chama DDD familiar. Então, tipo assim, o cara é DDD... 11 tem que ser 11, senão DDD 85. Então, o VoIP criava uma máscara de DDD 85 para ligar para ele. Sim. E na hora que o cliente falava alô, já caía na linha para um dos pré-vendedores. Então, tinha um discador automático preditivo mesmo, com uma série de... Legal. Toda uma inteligência ali. Então, ali, nesse momento, abril, maio de 2021, a equipe estava muito incipiente. O diretor comercial chegou e percebeu isso. Marcos, estamos com um pouco pré-vendedor. Aí fomos aumentando pré-vendedor. Então, a gente tem essa pegada hoje. A gente aumenta a demanda. Sentiu que o comercial está desperdiçando lead, aumenta a equipe de vendas. Então, aí, gradativamente, a gente foi aumentando pré-vendedores e closers. A gente está com algumas vagas abertas agora, mas o desafio da escala nosso para crescer mais não é aumentar time de vendas. Isso a gente faz bem e até faz fácil. O desafio é o tráfego. Como é que eu consigo investir 2 milhões por mês? YouTube! Mantendo YouTube! Escreve assim aqui para nós nos comentários. YouTube. Vai pro YouTube, Marcos Marques. E eu tenho uma pegada também assim de escalar sustentando a margem. Claro, sem sombra de dúvida. Então eu não deixo o CAC, o famoso CAC, cuja aquisição do cliente, explodir. Então a gente procura, claro que você crescendo, o teu lead vai encarecer um pouco, não tem como, né? Então o CAC ele vai aumentar ali um pouco, mas o CAC não pode explodir. Muita gente, por exemplo, faz um lançamento e investe 50 mil, aí fatura 150 mil. Que é um ROAS de R$3 para cada R$1 de tráfego, né? Exato. Aí o cara fala, pô,
Vou investir agora 150. Aí no próximo lançamento ele já passa 150. Aí ele fatura 200. Opa. Tá vendo? O ROAS dele caiu para 25%. Antes era 300%. Então eu tenho uma pegada assim de aumentar gradativamente para não deteriorar o ROAS, né? ROAS, para a galera saber, é o Return on Advertising Spending, né? Ou seja, o quanto volta para cada real de mídia que eu coloco. Se eu investir 10 mil reais e faturei 100 mil, meu ROAS é 10. Então, assim, a gente procura ir crescendo sem deteriorar o ROAS. Um pouco de ROAS perde, um pouco aumenta o CAC aumenta, mas tipo assim, não é O aquela... valor absoluto tem que ser significativamente bem maior. Exato. Porque você está pondo mais risco. Exato, não é aquela coisa, tô faturando 50% a mais e meu ROAS era 7, agora é 2,5. Certo. Entendeu? Não, tô faturando 300% a mais e ok, o meu ROAS era 10 e caiu para 8. Mas beleza, tô faturando 300% a mais, 200% a mais, 100% a mais. Mas cada caso é um caso, né? Cada contexto é um contexto. Eu acho que sempre que a gente escuta histórias, métricas, estratégia, a jornada de sucesso de outras pessoas, a gente tem que ter um filtro. O que faz mais sentido para mim? Como é que eu adapto a minha realidade? No meu contexto. Eu tenho que ter pensamento crítico. Exato. Tem muita gente que não saca isso, entendeu? Eu falo muito isso. Olha o contexto. Quem é melhor, águia ou coruja? Quem chega melhor? Depende. De noite é coruja, de dia é águia. Então essa estratégia depende do seu contexto, do seu tamanho. Você tem que sempre olhar para a sua realidade. E ela, para quem não segue, ela é muito óbvia se você para pensar na medicina. O cirurgião vai operar uma coluna, ele não vai lá, busca o paciente, leva para consulta. Não, ele tem cirurgião que o cara chega, ele só faz a cirurgia e passa para a próxima sala de cirurgia. Quem fecha o paciente é outro assistente. É o médico que está pegando a aula com ele, é o residente. Ele fica enfileirado. 3 salas de cirurgia, passa, faz a cirurgia, vai para a próxima. Aí o outro médico, que é júnior, vai, fecha o paciente, junto com as enfermeiras, retira. E é o caso do vendedor, a hora dele é muito mais cara. Então ele é o cirurgião das vendas, o SDR ele é a enfermeira, ele é o médico residente. Na medicina é assim, já acontece e nas vendas pode ser bom para você também. Excelente analogia. Ô Marcos, pergunta aqui. Você, se fosse o host desse podcast, na minha posição, que pergunta que eu deveria ter te feito que eu não te fiz? Marcos, como é que você chegou onde você chegou? Esse sucesso todo, 130 milhões de faturamento, 5 milhões de lucro por mês. O que mais te fez chegar onde você chegou? Não, já que você fez a pergunta, já veio com a resposta. O que mais me fez chegar nisso aí? O que mais me fez chegar onde eu cheguei, Marcos Paulo, foi quem eu me tornei. A galera quer ter as coisas antes de ser uma pessoa capaz, não só de comprar, mas principalmente manter aquilo. Tem amigo meu que já falou assim, nossa, Marcos, eu queria ter um avião. Falei, você não queria, não. Como assim queria? Não queria. O que você queria era ser uma pessoa capaz de comprar e manter o avião. Que o avião eu posso te dar aqui, te dou aqui meu avião. Você vai conseguir manter ele? Custa 300 pau por mês para voar 20 horas por mês. Eu gasto 150 e o Wendel 150. Então não é sobre ter, é sobre ser uma pessoa capaz de ter e manter. E é interessante, né? Como é que a gente faz para ter as coisas? Um carro novo, um lançamento milionário, uma empresa de sucesso, um ecossistema de empresas, um relacionamento feliz com os filhos ou com a esposa. Como é que você faz para ter? Você tem que fazer certas coisas. Então, você nunca vai ter antes de fazer. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque quando você faz, você merece. Então, se você faz, você merece. Se você merece, você tem. Só que para você fazer, para merecer, para ter, você precisa ter as competências necessárias para fazer bem feito. Porque se fosse só uma questão de trabalhar muito, Marcos Paulo, o camarada que trabalha 18 horas por dia estava rico. O pedreiro, nada contra o pedreiro, que rala lá 12, 14 horas no sol, estava rico, trabalha muito. E a nossa sociedade até valoriza excessivamente o esforço, né? Nossa, o cara está trabalhando muito. Mas está trabalhando bem? Está sendo produtivo de fato? Porque você tem que fazer bem feito, de acordo com o nível que você está. Para nós hoje, fazer um lançamento bem feito, a régua é bem mais alta para quem está lá no começo. Total. Não é que o cara no começo está fazendo mal feito, a gente faz bem feito. Não, pro nível dele, ele vai fazer bem feito.
Então, é o bem feito de acordo com o teu nível, do teu momento. Então, para fazer bem feito, eu preciso de competências. O que é competência? São capacidades para fazer aquilo que eu me proponho bem feito. O que evidencia se eu tenho competência ou não é a qualidade daquilo que eu faço em relação a alguma competência que eu tenho. Por exemplo, para alguém falar assim, poxa, esse cara é competente, o Marcos Paulo é competente conduzindo aqui esse podcast. E o que evidencia isso? A qualidade na qual você conduz aqui o podcast. Então, é uma espécie de fórmula, mas não uma fórmula que simplifica, porque sucesso na vida não tem fórmula, mas deixa rastro. Então, é uma fórmula, mas é mais um rastro do que uma fórmula, sacou? É uma pista, o sucesso deixa pistas, essa é uma pista. Então, quando você tem competências, e as competências estão aonde? Estão na sua identidade, estão no seu ser. Então, quando você você faz. Quando você faz, você merece. Quando você merece, você tem. Então, o que mais me ajudou a chegar aonde eu cheguei é quem eu me tornei. E aí tem várias coisas que eu superei, brother. Várias coisas. O alcoolismo. Muita gente olha para mim hoje. Malho, vida saudável. Casamento maravilhoso com a Lilica, com a minha esposa. Um ecossistema lindo. Uma equipe maravilhosa. Um relacionamento muito íntimo, muito sério com Deus. E ninguém consegue imaginar. Poxa, o Marcos era alcoólatra? Era, eu já fiz muita merda, bicho. Muita merda, muita merda. Então, tá vendo? Olha o Marcos mexendo na identidade dele. Outra coisa que eu tinha medo, desconforto, era falar em público. Era subir num palco, pôr um headset, eu pegar um microfone e falar. Tanto é que muitas vezes eu já fui palestrar para milhares de pessoas usando absorvente. Porque eu ficava tão nervoso, que eu chegava a fazer, vinha uma incontinência urinária e eu fazia uma bolinha de xixi na calça. Quantas vezes a Aline já correu comigo no banheiro para, sabe, assoprar, pegar o papelzinho ali e aquele desespero. E um dia ela chegou em mim e falou assim, amor, você vai começar a usar absorvente. Eu falei, o quê, Aline? Nunca, jamais. Quase empurrei ela. Você tá doida? Me respeita, sou homem. Que mané usar absorvente? Você vai usar, você fica muito nervoso, vem essa incontinência. E aí eu falei, não aceito, essa palhaçada não vai acontecer mais. Essa bolinha de xixi não vai vir mais, você vai ver. Chegou o próximo evento com milhares de pessoas, veio a bolinha de novo. Ela veio e falou, se você não usar, eu vou parar de te acompanhar nos eventos. Aí eu olhei para ela e falei assim, você não conta para ninguém? E aí comecei a usar, brother. Durante 2 anos, mais ou menos, eu usei absorvente para dar palestra para milhares de pessoas. Que nunca imaginei. Eu tinha medo, mas não nesse nível. Então, aí nessa jornada, terapia, coaching, saravá, relacionamento com Deus, e fui superando até o dia que eu descobri o que gerava aquilo. O que é? Era uma crença. A crença de que o palco não era para mim. Porque durante 15 anos da minha vida, eu fui sócio do meu pai. E o meu pai, ele é um monstro no palco. Meu pai é um dos maiores nomes do desenvolvimento humano do mundo, que é o José Roberto Marques. Então, eu falei para mim mesmo milhares de vezes assim, o palco não é para mim, eu vou ser o melhor cara da gestão. Por isso que eu foquei em ser diretor executivo e o meu pai era mais o expert ali, o produto, claro, ajudava em muita coisa ali na gestão, mas o papel dele era mais entregar, estar no palco, e o meu papel era trazer venda e fazer o negócio crescer. Que foi muito bom, porque eu masterizei a gestão, eu vivi o papel ali do back-office, dos bastidores, de tocar a liderança e os colaboradores. Isso hoje me dá legitimidade para ensinar. Então, eu tinha medo das pessoas me compararem com meu pai. Eu tinha medo de não conseguir ser tão bom no palco quanto eu era na gestão. Porque eu já era muito reconhecido na gestão. Meus colaboradores me reconheciam, meu pai me reconhecia, todo o meu network me reconhecia. Muitas pessoas no mercado falavam, poxa, o IBC está onde está, o Zé é top, mas o Marcos ali na gestão faz diferença. Então, tinha essas questões ali simbólicas dentro de mim que geravam uma crença que o palco não era para mim. Como é que eu somatizava? Como é que eu manifestava isso? Com a bolinha de xixi antes de subir no palco. Então, eu tive que superar isso. Eu nunca fui um cara tímido,
Eu sempre, por exemplo, tive uma pegada de treinar o meu time internamente, orientar, falar com os colaboradores. Mas ir para o palco, brother, pegar microfone, headset, saber que eu estou entregando ali uma palestra, um produto para clientes, eu sofri muito, muito. Então, eis aqui na sua frente um cara que superou o absorvente, entendeu? E aí eu retomo a pergunta, né, que você fez, mas eu que te falei, né, a pergunta. O que te trouxe até aqui, Marcos? Foi quem eu me tornei. Então, hoje eu tenho a habilidade de estar no palco, isso foi construído. Hoje, eu sou um cara muito mais saudável, produtivo, maduro. Eu sou outro ser humano. De 15 anos para cá. Eu sou outro ser humano. Eu era, por exemplo, muito explosivo com a equipe. Eu já tomei 2 ações trabalhistas por quebrar caneca na sala, jogar coisa na parede, mandar tomar naquele lugar. E sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, eu sou assim que eu filtro. Eu filtro quem é forte e quem é fraco para estar perto de mim. Se quiser trabalhar comigo, vai ter que me aguentar. Tem que ser forte. Gente fraca eu não quero. Tá de mimimi porque eu mandei tomar naquele lugar? Foda-se, cai fora, eu contrato outro. Era nesse nível. Era exército, não era empresa não. Exato. E hoje, sou um cara mega carinhoso com os colaboradores, entendeu? Tem muitos anos que eu não explodo. E quantas vezes eu já explodi, cara, de perder a cabeça assim mesmo. Você tem o sequestro ali da amígdala, que controla o cérebro emocional. Fala merda, fala groselha, dá murro na parede, chuta a porta. Tem anos que eu não explodo, nem lembro a minha última explosão. Então, quem eu me tornei me permitiu fazer o que eu faço, me fez merecer o que eu tenho. Legal. Então, se você você faz. Se você faz, você merece. Se você merece, você tem. Então, esse trabalho, por exemplo, que você faz junto com o Pablo e outros grandes caras aí, amigos nossos, de destravar as pessoas e fazer elas mudarem, é um pouco do que a gente conversou, né? Da competência técnica versus as demais competências que o Tony Robbins chama de psicologia e técnica. Cara, você atuar aqui, ó, no seu psicológico e mudar a sua identidade, sendo um ser humano melhor, isso faz muito resultado. E até sendo seu amigo te conhecendo, eu diria que você é um cara que chegou onde chegou muito rápido, né? Muito rápido. Você teve, com a sua idade, eu não tinha nem 30% que você tem, 20% que você tem. Porque você é um cara que amadureceu muito rápido. Você nunca foi um jovem sem noção, entendeu? Então, desde moleque, você tem uma cabeça madura. Eu te conheci tem uns 3 anos, mais ou menos. Tem 4. 3, 4 anos. Você era solteiro, já estava multimilionário e tal, mas você nunca teve uma pegada, tipo assim, balada toda hora, curtir, toda semana tô com 3 minas diferentes e tal, sempre centrado ali. Então, você já tinha uma identidade poderosa. Isso te permitia fazer o que você fazia, fazer o que você faz, que faz com que você mereça o que você tem. Simples assim. Então, ser para fazer, para merecer, para depois ter. E a maioria das pessoas está focado onde? No ter. Que é uma consequência do ser. Exato. Me pergunta, né, como é que eu posso ter tal coisa? Quem eu tenho que me tornar para poder ter tal coisa? Exatamente. Marcão, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Foi da hora demais. Amei. Sou seu fã. Tamo junto. Eu que sou seu fã. E vamos jogar Hub Cup. Você tá me devendo a partida de Hub Cup. Verdade, eu tenho que aprender, hein? Vamos eu sou jogar. competitivo. Então prepara pra perder. Já prepara seu psicológico. Eu tô preparado para vencer. Obrigado, mano. Valeu, irmão. Pode acelerar. Você que não conhece, acompanha o Marcos Marques. O Instagram dele tá aqui embaixo. Pode seguir lá. É Marcos Marques Oficial? Exatamente. E tem um charme, né? Marcos com U. Marcos com U, exato. Marcos Oficial. O Marcos, eu vou revelar o segredo dele de sucesso de verdade mesmo, que ele não falou aqui. É o seguinte, nasceu em Goiânia, chama Marcos e faz aniversário em abril. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Se você tivesse os 3 pontos, chamar Marcos, nascer em Goiânia, fazer aniversário em abril, você já tá com... Goiano, comedor de piqui. Comedor de piqui, nascido em abril, 80%. Chama Marcos. Chama Marcos. Já era, você já tem tudo para fazer sucesso. Fechou. Gente, valeu e até o próximo episódio. Valeu, Marcão. Seu próximo filho tenha lá em Goiás, em abril, e bota o nome de Marcos. Valeu.